quando faz o bagulho 0, aí fica BA. Peraí, Aí quando tá assim, 90 assim? Porque 90 em relação ao quê? porque A normal. A placa vai estar aqui, mas a normal da Ah, placa tá, aqui. tá bom. Aí o campo vai estar pra cá e o ângulo vai ser 90. Sim. Né? É quase Se uma a placa terra. estiver na vertical, a normal da placa está pra cá, o campo está pra cá e o ângulo é 0. Entendi. Ou seja, a arrastação é máxima. Arrastação. Arrastação. Neologismo. Bem, pessoal, é uma força, né? É, isso. Só que a gente está trocando a água por campo magnético. Esse campo tinha que empurrar a placa? Ela vai gerar uma coisa chamada corrente de Foucault, mas a gente não estuda isso no ensino médio. Tá bom. Dá ênfase. Esquece João, esquece João. Mas corrente de Foucault é uma coisa Ai, interessante. tá machucando. Se você quiser ver corrente de Foucault, basta colocar um CD dentro do micro-ondas. Eu vou fazer isso. Não. Que ele vai ficar todo quadradinho, mas pode explodir o micro-ondas, mas isso é besteira. Eu O falo. meu não explodiu não. Ele fica cheio de quadradinhos. Os quadradinhos são os domínios de onde a corrente de Foucault atua. Aham. Né? Entendi. Então, pessoal, vamos lá. Enfim. Duas leis de Lenz. Vamos lá. Um é condutor. Pessoal, primeira lei de Lenz. Você tem um condutor. Um pedaço de metal. Se você faz o campo magnético mudar, ou seja, o fluxo magnético mudar nesse condutor, aparece nele corrente elétrica. Essa é a primeira lei, a força eletromotriz. Então você tem lá uma espira, você faz o quê? Você muda o campo da espira. Aí lembra que a gente disse que eu preciso ter variação do campo. Porque se o campo for constante, não muda, né? Então você lembra que a gente podia mudar a área. Como é que a gente faz a área? Pega uma placa, estica e aperta, não é isso? Pega uma placa de metal, contrai e expande ela na frente de um ímã, vai aparecer corrente elétrica de Só que não vale a pena. Não vale a pena. Mudar o campo, ou seja, ficar trocando o campo. Não vale a pena. Mudando, diminuindo, mudando, diminuindo. Ok? É complicado. Eu posso criar uma bobina solenoide, colocar uma corrente elétrica e ir aumentando e diminuindo a corrente elétrica. Aí eu tenho um campo magnético variável. Isso daí, essa fórmula aí é do Fluxo magnético. Agora, o que é mais legal é variar o teto. É que é só virar a placa. Que é só você pegar a placa e virar assim. Eu estou mudando aquele teto. Se eu mudo o teto, eu faço variar o fluxo. E a primeira lei de Lenz garante que se o fluxo varia, o que acontece? Produz corrente elétrica motriz. E corrente alternativa. Desculpa, produz força eletromotriz, que é uma corrente elétrica qualquer. Depende da resistência da placa. Ela parada não produz nada. Ela parada não produz nada. Tá? Ela pode ficar parada, mas eu vou ter que mudar ou o campo, ok? Ou o tamanho da placa. Ou o tamanho da espira. Depende do que eu estou fazendo para se movimentar dentro do campo. Pode ser uma grande bobina, no caso de uma usina hidrelétrica. Isso é bastante relativo. Vamos fazer exercício hoje sobre isso. Tá? Bom, segunda lei de Lenz. A segunda lei de Lenz, a gente fez um desenhozinho na aula passada. Quando o ímã ia em direção a uma espira, lembra? O desenho era assim. Quando eu tinha um ímã e ele ia em direção a uma espira, o que acontecia? Quando esse ímã ia em direção à espira, ia aparecer uma corrente elétrica na espira. Mas você lembra que a segunda lei de Lenz garantiu o seguinte: quando o ímã se aproxima de uma espira, ela vai gerar um campo magnético de sentido contrário ao sentido do campo do ímã. Então, se o norte está vindo para cá, o que ela faz? Ela cria um norte para cá, ó, para tentar repelir. Vai querer repelir? É. Ela vai fazer um campo que tem um sentido contrário a esse. Esse aqui é norte para lá. Ela vai criar um campo norte para cá. Correto? E aí como é que seria a corrente? Seria assim. Ok? Então ela vai criar uma corrente que tem essa cara. Saindo. Oi? Isso, saindo aqui e entrando aqui. E o campo está saindo. Agora, se eu faço esse ímã voltar, aí o norte está se distanciando. Aí ela... Ok? No sul, como é que fica a
corrente? Assim. Ela fica assim. Ok? Então como é que funciona? Se eu faço assim, ir e voltar, na expira, o que acontece? Aparece a corrente alternada. Ela gira para um lado, gira para o outro, gira para um lado, gira para o outro. Que é a corrente que a gente recebe aqui na tomada. Que a gente comentou, que era 60 Hz. Okay? A gente comentou que se você ficar rodando ele 60 vezes por segundo, você não precisa apagar a lâmpada. Não é isso? 60 vezes Por segundo. Que é a corrente da tomada. Se não for 60 vezes por segundo, os equipamentos não funcionam, porque eles são calibrados para rodar 60 vezes por segundo. O motor funcionaria, mas funcionaria uma taxa bem menor. Ele é lentinho. É igual quando a casa da gente fica numa fase só. As coisas funcionam. A televisão fica. Oi?